Erros e acertos. A gente pode falar dessas duas formas, né? O Fluminense tem erros e tem acertos nas dispensas e nas renovações. Na verdade, nas dispensas nem tanto. Mas enfim, a gente vai falar disso aqui neste giro de notícias de plantão, que não vai ter vinheta. Por quê? Porque na tarde desta terça-feira, dia 28 de julho, o Fluminense anunciou que... Na verdade, o Fluminense não anunciou, né? Deixa eu me retificar aqui. É uma reportagem, uma matéria do Caio Blois no Portal UOL, trazendo a informação de que o Fluminense não contará mais para a temporada. Vamos usar o português claro aqui, né? Vai dispensar os seguintes jogadores: Felipe Cardoso, Pablo Diego e Matheus Alessandro, os três do campo de ataque. Explicando o vai dispensar, por que não é o dispensou? Porque esses três jogadores têm contrato com o Fluminense ainda. O que o Fluminense fez foi, olha, eu não vou te pagar a rescisão, enfim, você não vai jogar. A gente já conversou isso, que você não vai jogar. Então, se quiser procurar um outro clube para você se manter jogando, etc., show, vai lá, você continua jogando, eu não pago mais o seu salário. Basicamente, o Fluminense fez foi isso. Nesse ponto, acho certo, nenhum dos três jogadores rendeu nesse ano. E aí eu queria até dar uma palavrinha maior, começando então por esses, como eu falei que não há erro na dispensa, né, nesse caso, e só deixando claro, se eles não encontrarem outro clube, eles vão ficar até o final do ano não tem contrato mais com o Fluminense, mas até o final do ano ficarão recebendo. Então o erro foi ter contratado jogadores, no caso de Felipe Cardoso especificamente, que não tinham ido bem em outros clubes, mas acertam pelo menos de não renovar. No caso de Felipe Cardoso, beleza, um erro de contratação. Não sabemos, né, assim, eu não consigo entender como que alguém viu o Felipe Cardoso e achou que realmente ele poderia ser o centroavante desse ano do Fluminense, mas, enfim, tá fora. Já o outro é Matheus Alessandro, foi útil numa época, foi emprestado pro Fortaleza, rendeu um pouquinho, talvez, no Fortaleza, não muito, e voltou, tentou, forçou, e agora a gente percebe o quanto que isso prejudicou o nosso início do ano, né? Porque vamos lembrar que a estreia contra o Lacalheira do Maracanã, o titular é Matheus Alessandro, por necessidade, o ataque titular a gente entra com o Matheus Alessandro, por necessidade, enfim, tá fora, beleza. Esse daí talvez até encontre, por ter ido no Fortaleza ano passado, ter ali uma quantidade de jogos até mais significativa ano passado, deve arrumar uma outra coisa. E o outro é Pablo Diego. Esse é um caso interessantíssimo. Sempre lembrando, eu sempre falo aqui do jogador, né, do atleta e não necessariamente da pessoa. Mas Pablo Diego é um caso interessante no Fluminense. Pablo Diego faz 26 anos em 2020, ou já fez, não sei exatamente. E dentro desse tempo, ele aliás, jogou por outros clubes, mas só teve contrato, né, pertenceu ao Fluminense. E ele jogou, considerando a estreia dele, que foi em 2015, ou seja, já estreou após o Sub-20, em janeiro de 2015 ele estreia pelo profissional do Fluminense, e considerando que a última partida dele foi em janeiro de 2020, nesses 5 anos ele atuou 34 vezes apenas como reserva, ou seja, estava no banco e entrou, isso em 5 temporadas. O Fluminense deve ter jogado nessas 5 temporadas aproximadamente 350 jogos, por aí, botando uma média de 70 por ano, possivelmente até um pouco mais. Ou seja, numa média de 350 jogos, ele jogou 34 vindo do banco. Aí você pensa, pô, claro, né, Gabriel, isso é vindo do banco, ele foi titular. Tá, ele foi titular 4 vezes. Pablo Diego, a gente precisa analisar isso, e pela última vez, né, provavelmente, é um cara que, assim, pô, nesses 5 anos, cara, 26 anos, ele teve contrato com o Fluminense o tempo todo, o Fluminense tá pagando o salário dele há muito tempo. E vamos lá, o que a gente tem pra lembrar de Pablo Diego de bom, assim, que tipo, pô, esse cara vai render? Sendo sincero, eu lembrei do jogo contra o Nacional de Potosí, do jogo contra o Vitória, isso tudo no iniciozinho do Brasileirão de 2018, né, e o Nacional de Potosí na Sula de 2018. Acho que um jogo contra o Corinthians ele foi titular e não foi tão bem. Enfim, tem muito o que falar sobre Pablo Diego, a gente não tem atuações épicas de Pablo Diego, etc. Tem nada, assim, foi muito tempo
E, enfim, finalmente o jogador tá livre do Fluminense, rodou o mundo todo, né? Conseguiu ser emprestado para Estados Unidos, para Eslováquia, etc. Enfim, a gente agora não... Eu não sei se ele foi para Eslováquia, eu falei isso, mas não sei se ele foi. Mas para os Estados Unidos eu sei que ele foi. Enfim, finalmente encerrado esse ciclo, tanto para o Pablo Diego, é bom para ele achar um outro time, novos ares, já com 26 anos, né, na carreira, e tanto para o Fluminense também. Das dispensas, o outro que ainda pode ser dispensado, não está definido, é o Ourinho. Por que o Ourinho pode ser dispensado? Porque o Fluminense ainda não tem certeza do que vai fazer com o Marlon. O Fluminense está oferecendo o Marlon para outros clubes, possivelmente com um empréstimo com opção de compra. Acho essa a pior decisão de todas. Empréstimo com opção de compra nesse momento é a pior. Uma hora vai acabar o contrato de Marlon. Aí vai chegar o quê? Empresta com opção de compra. Chega no ano que vem a pessoa não compra, renova por mais um ano para emprestar. Não. Ou vende agora ou fica com o cara. E botar o Ourinho na berlinda nesse momento por causa da volta de Marlon já é mostrar que Marlon voltaria e pegaria a vaga dele. Então, enfim, não temos informação ainda nesse momento o que vai acontecer sobre isso, mas acharia um erro do tamanho de Felipe Cardoso, caso consigam emprestar Marlon e fiquem com o Ourinho. Seria um erro gigantesco. Falar sobre um XBet aqui rapidinho, porque você sabe, tá chegando o tricolômetro, você ainda tem chance de participar. O link tá aqui no primeiro comentário, você clica, vai lá, faz um depósito e manda para o e-mail que tá aparecendo aqui na tela. Fez isso, tudo certo, você tem chance, tá concorrendo à chance de participar do tricolômetro que acontece neste final de semana, valendo prêmios sobre o Fluminense, né? Vamos lá. Dentro desse espectro que eu falei, né, tem coisas boas e coisas ruins. Essas são as coisas boas de dispensa, né? Não teve erro nenhum para mim em relação à dispensa. O erro pode ser nessa questão da administração de Marlon e Ourinho. Porém, na questão das renovações, também informa, né, a informação do portal UOL, de que o Wellington Silva, que tem o contrato de Wellington Silva acaba na sexta-feira agora, deve ser renovado por mais 2 anos, até 2022. Exatamente. Olha o erro gritando aí já. E o outro é Dodi, esse tem um contrato maior até o final do ano, esse acho interessante buscar logo uma renovação, porque, enfim, ele tá bem, mas não tá tão em alta. Se ele fizer um Brasileirão no nível que ele vinha jogando, não vai ser difícil renovar no final do ano, tá certo de antecipar. Outros jogadores que acabam o contrato no final do ano, porque, lembrando, o Brasileirão vai até fevereiro. Nenê também deve ser um dos que deve renovar, enfim, esse daí renovar para jogar o Brasileirão é mais do que normal. E ainda se estuda a renovação de Matheus Ferraz e Lucas Claro. Bem, quanto ao ataque, como eu falei, quanto ao ataque, você está perdendo aí 3 jogadores, né? O Wellington, Matheus Alessandro, Felipe Cardoso e Pablo Diego. 3 jogadores que praticamente não jogam, só faziam número e etc, etc. Vai ficar pro ataque ali com as opções, considerando que vai renovar com o Wellington Silva, com o Wellington Silva, Evanilson, Marcos Paulo, Fred, Caio Paulista. Sendo que Caio Paulista ainda sem render nada. Michel Araújo joga um pouco mais recuado, até falou na entrevista coletiva já de que prefere jogar centralizado, então não botei nessa conta. Você vai ter 4 jogadores para uma posição que normalmente jogam 3. Aí é que entra os reforços que vão vir. Sabe onde é que estão os reforços? No campo do lado. Luiz Henrique, por exemplo, atacante da base que rendeu muito no jogo do Sub-23, pode ser incorporado ao elenco profissional, fecha a conta, show, já tem jogador na base. Não precisaria de contratação para essa posição. Agora, a zaga, onde ainda se estuda uma renovação com Matheus Ferraz e Lucas Claro, acho justo se estudar a renovação prolongada, para mais 1 ano, 2 anos, etc. Mas o mínimo é renovar até o final do Brasileirão, né? Não sei se no caso da informação aqui se está falando só da renovação prolongada, acho que na renovação curta já está certo, etc. Isso não fica claro. Mas considerando realmente que o Matheus Ferraz já é um jogador mais velho, nesse ano está rendendo, mas a gente tem zagueiro vindo da base pedindo passagem, que é o caso de Luan Freitas, realmente acho que não valeria renovar. Assim como o Lucas Claro, que rendeu. Quando esteve em campo foi bem, não comprometeu, mas era carioca. A gente sabe que o nível do carioca é abaixo do fraco, né? E ele enfrentou o Flamengo, beleza, mais uma vez, né? Então, também não é um zagueiro que a gente gostaria. Se pedir para você escolher um zagueiro no Brasil dentro da nossa realidade financeira, o Lucas Claro não seria o zagueiro titular do nosso time. Com isso, caso não renovasse, o elenco para o ano que vem
ficaria de zagueiros Nino, Digão, e aí vindo jogadores como, aí não sabemos em questão de contrato de Frazan, mas Luan Freitas, por exemplo, vindo da base. Acho que seria uma hora virar a chave e parar com esse negócio de ficar com o jogador para ver o que vai dar. Eu gosto muito lá do Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos, ele fala um negócio que é duro, mas é verdade. Não tem que botar jogador ruim, né, jogador que nunca rendeu, não fez nada, teve chance e rendeu, botar para ver o que dá. A gente já sabe o que dá, né? Pelo contrário, pode ser algo ruim, né? O jogador que é fraco fazer uma boa atuação por uma sorte, alguma coisa, e ser perpetuado, como aconteceu com alguns desses jogadores que estão sendo dispensados. Então, acho válida a atitude, porém fica essas ressalvas. Os contratos desses dois zagueiros precisam pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Matheus Ferraz, eu acho que ele já está numa idade bem avançada para a gente renovar por mais um ano. Foi legal, beleza, mas Matheus Ferraz também até agora fez uma temporada só no Fluminense. Não tem essa de precisa renovar, foi um zagueiro e tal, a gente não tem que ficar nessa misericórdia toda não. Matheus Ferraz é diferente de Gum, né? Não tem história no Fluminense. Agora, em relação ao ataque, a gente ganha 3 espaços, a gente não perde 3 jogadores. A gente ganha 3 espaços que talvez Luiz Henrique teria que batalhar muito. Estou usando o exemplo que é um jogador que foi bem no sábado e é uma joia da base. Teria que batalhar muito para pular esses 3 aí e passar na frente deles. Tá limpando o terreno para ele passar. Quanto ao resto dos jogadores, já analisei aqui no meio. Enfim, não se esquece do likezinho aqui embaixo. Saudações tricolores e dá sua opinião aí sobre as renovações, sobre as dispensas, né, que acontecerão no final do ano ou antes, caso venha um clube maravilhoso e os tire da gente. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!